Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do professor Marcelo. Nesta videoaula nós vamos estudar fórmula mínima ou fórmula empírica. Vamos que vamos! A fórmula mínima ou fórmula empírica corresponde à menor proporção em mol entre os átomos dos elementos químicos de uma substância. Essa proporção é dada por números inteiros. Vamos aprender como a gente pode obter a fórmula mínima a partir da fórmula molecular de uma substância. Para se obter a fórmula mínima a partir da fórmula molecular C2H6, basta simplificar ao máximo esta fórmula, dividindo os índices pelo mesmo valor numérico, de forma a se obter os menores inteiros possíveis. O valor utilizado para a simplificação é o 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. O índice 1 pode ser omitido. 6 dividido por 2 é igual a 3. Aqui está a fórmula mínima obtida pela simplificação da fórmula molecular C2H6. Na fórmula mínima há a seguinte proporção: 1 mol de carbono e 3 mols de hidrogênio. Para se obter a fórmula mínima a partir da fórmula molecular C6H6, basta simplificar esta fórmula molecular ao máximo, dividindo ambos os índices pelo mesmo número. Este valor é o 6. 6 dividido por 6 é igual a 1. 6 dividido por 6 é igual a 1. A fórmula mínima correspondente a esta fórmula molecular é CH. A proporção entre os átomos dos elementos químicos desta fórmula mínima é 1 mol de carbono e 1 mol de hidrogênio. Da mesma maneira, para se obter a fórmula mínima a partir desta fórmula molecular, basta simplificar ao máximo esta fórmula, dividindo todos os índices pelo mesmo número. O valor utilizado é o 6. 6 dividido por 6 é igual a 1. 12 dividido por 6 é igual a 2. E 6 dividido por 6 é igual a 1. Então, a fórmula mínima correspondente a esta fórmula molecular é CH2O. A proporção entre os átomos dos elementos químicos desta fórmula mínima é 1 mol de carbono, 2 mols de hidrogênio e 1 mol de oxigênio. Beleza? Agora eu vou apresentar para vocês como a gente pode obter a fórmula mínima a partir da composição centesimal de uma substância. Então, ripa na chulipa e vamos que vamos! Exemplo: certa substância possui 57,1% de carbono, 4,8% de hidrogênio e 38,1% de oxigênio. Determine a sua fórmula mínima. O enunciado forneceu as massas atômicas. A do carbono é igual a 12U, a do hidrogênio é igual a 1U e a do oxigênio é igual a 16U. Lembrando que estes valores podem ser encontrados na tabela periódica. Vamos à resolução! Para se determinar a fórmula mínima da substância, a gente tem que transformar as percentagens de cada elemento químico em números de mol. A gente sabe que o número de mol de um elemento químico é calculado dividindo a massa desse elemento químico em grama pela sua massa molar em grama por mol. O enunciado não forneceu as massas em grama de cada elemento químico presente na substância, e sim as suas percentagens em massa. Como o enunciado não forneceu a massa da substância, a gente chuta o valor de massa e utiliza as percentagens de cada elemento para calcular as suas correspondentes massas em grama. Para facilitar o cálculo, a gente escolhe uma massa igual a 100 gramas da substância. Se na substância há 57,1% de carbono, em 100 gramas da substância há 57,1 gramas de carbono. 57,1% de 100 gramas é igual a 57,1 gramas. Se na substância há 4,8% de hidrogênio, em 100 gramas da substância há 4,8 gramas de hidrogênio.
4,8% de 100 gramas é igual a 4,8 gramas. E se na substância há 38,1% de oxigênio, em 100 gramas da substância há 38,1 gramas de oxigênio. 38,1% de 100 gramas é igual a 38,1 gramas. Para calcular a quantidade de matéria ou número de mol de carbono correspondente a esta massa, basta dividir 57,1 gramas pela massa molar do carbono, que é igual a 12 gramas por mol. Resolvendo esta divisão, o resultado é 4,76 mols de carbono. Para calcular o número de mol de hidrogênio correspondente a esta massa, basta dividir 4,8 gramas pela massa molar do hidrogênio, que é igual a 1 grama por mol. Resolvendo essa divisão, o resultado é 4,8 mols de hidrogênio. E por fim, para calcular o número de mol de oxigênio correspondente a esta massa, basta dividir 38,1 gramas pela massa molar do oxigênio, que é igual a 16 gramas por mol. O resultado é 2,38 mols de oxigênio. Aqui está a proporção em mol dos elementos químicos carbono, hidrogênio e oxigênio que formam a substância citada no enunciado. Para se obter a fórmula mínima, a gente tem que indicar a menor proporção possível entre estes números de mol. E para se obter esta proporção, basta dividir todos estes valores pelo menor deles, de forma a se obter os menores inteiros possíveis. O menor número de mol é o do oxigênio, 2,38 mols. Para o carbono, 4,76 dividido por 2,38 é igual a 2. Para o hidrogênio, 4,8 dividido por 2,38 é igual a 2. E para o oxigênio, 2,38 dividido por 2,38 é igual a 1. Portanto, a fórmula mínima da substância citada no enunciado é igual a C2, olha aqui o 2, H2, olha aqui o 2, O1, olha aqui o 1. O 1 pode ser omitido. Procure colocar os elementos na fórmula mínima na ordem que eles foram citados no enunciado. Agora imagine o seguinte, suponha que você tenha feito a máxima simplificação possível e um destes valores não tivesse dado inteiro. Você teria que multiplicar cada um destes valores por um número inteiro maior ou igual a 2, começando pelo 2, depois 3, depois 4, e assim sucessivamente até encontrar números inteiros. Por exemplo, se este valor der 2,5, basta multiplicar todos estes valores por 2. 2,5 vezes 2 é igual a 5. 2 vezes 2 é igual a 4 e 1 vezes 2 é igual a 2. Beleza? Aprendeu tudo direitinho? Bem tranquilo, não é? Muito bem! Então, se você gostou dessa videoaula, deixe aquele seu joinha bem bonitinho. E se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, dê aquela força, se inscreva já! Já estou indo! Muito obrigado por sua atenção. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau! Fui!